Graça e paz, amados. Estou gravando esse vídeo e ao mesmo tempo respondendo algumas pessoas que me perguntam: você nasceu em um lar evangélico? Quando foi que você se converteu? Bom, eu não nasci num lar evangélico e nem tenho uma data específica da minha conversão. Eu sempre digo que eu converti desde criança, desde 5 ou 6 anos que eu tenho percebido a ação do Espírito Santo na minha vida. Uma vez aconteceu uma coisa sobrenatural comigo, eu fui transladada por um anjo do Senhor. Eu estava em uma situação de perigo quando eu fui transladada pelo anjo do Senhor para uma região segura. E desde essa época que eu cresci querendo entender ações do Espírito Santo na minha vida. Quando foi bem mais tarde, bem quando eu já estava casada, eu procurei uma igreja evangélica para congregar. Sempre fiquei pensando em congregar e fiquei orando ao Senhor para o Senhor me indicar uma igreja evangélica para me congregar. Não evangélica, eu queria uma igreja que a católica eu não queria, porque eu já conhecia desde criança, eu estava naquela igreja e tinha muitas coisas que eu não concordava. Sempre eu argumentava com meus pais que lá tinha alguma coisa que eu não gostava. Adoração de imagem de escultura, que eu lia a palavra de Deus. Quando eu era pequenininho eu lia a Bíblia para o meu pai e eu via lá que essas coisas não eram do agrado de Deus. Então eu não queria. Então eu queria uma igreja que cumprisse a palavra de Deus, que fosse capaz de seguir ao pé da letra, a risca a palavra de Deus. E foi orando o Senhor até que o Senhor um dia me colocou numa igreja evangélica. Eu pedi para alguém me levar numa igreja evangélica. As pessoas procuram: mas você nunca bebeu, nunca fumou? Será que alguém vai para o inferno porque bebe um copinho de cerveja e fuma um cigarrinho? Bom, eu falo sobre isso, eu não sei. Só sei que eu parto da premissa de que ninguém se tornaria um alcoólatra se não tivesse tomado o primeiro gole. Do mesmo jeito, ninguém se tornaria um fumante se não tivesse tirado o primeiro trago. É o uso do cachimbo que entorta a boca. Então, eu fui caminhando com o Senhor, procurei uma igreja e tem algumas coisas que na igreja você não concorda. Aquilo que você não concorda, você só escuta, deixa para lá. Até o ponto de que não te atrapalha fazer a obra do Senhor. Como, por exemplo, a igreja fala o seguinte: porque Jesus nunca mandou ninguém ir sozinho pregar o evangelho. Sempre enviou de 2 em 2. Agora você vê a situação do Antigo Testamento para hoje. Antigamente a cidade não era calçada, era cidade, as ruas de pedra. Você já pensou se andasse uma pessoa ali e caísse? Quem queria acudir aquela pessoa? Por isso que Jesus ordenou que as pessoas não deveriam andar sozinhas. Sempre deveriam andar acompanhadas. Cidade muito longe, uma cidade era longe da outra. Ali no Oriente Médio é muita pedra, muita região montanhosa. Então tenha precaução. Só que isso não se aplica ao dia de hoje. Hoje nós temos ruas asfaltadas, cidade perto da outra, nós temos internet, nós temos um telefone celular. Em situação de perigo a gente pode ligar para alguém, chama a polícia rapidinho. Então eu percebi, a gente retruca um pouquinho, né? Por quê? Tem que obedecer o quê? A Deus ou aos homens? A palavra de Deus manda o id. O id não é para individual. Você não pode desculpar a Deus que não fez o trabalho dele porque ninguém foi com você. Então, você vê que é individual. E eu gosto muito de evangelismo de rua. Certa feita, eu estando evangelizando, que era uma coisa que eu fazia quase todos os dias, perto da minha casa. Aí eu estava evangelizando a um jovem, e esse jovem estava em cima de uma bicicleta
ele estava de boa. Sabe quando você prega a palavra do Senhor e essa pessoa ali está de boa escutando a palavra do Senhor? Ele estava assim, montado na bicicleta, com o pé assim no chão, e eu comecei a pregar para ele, e falando com ele, e ele escutando de boa, e eu fui aprofundando. Aí o que eu falei para ele, cheguei para ele e falei, olha, o nome dele era Israel. Perguntei como ele se chamava, ele disse que se chamava Israel. Falei, Israel, hoje, nesse momento, lá no cemitério estão cavando várias sepulturas. Uma dessas sepulturas pode ser minha ou pode ser sua. Ele fixou assim os olhos em mim. Falei, sim, pode ser. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Pode ser hoje ou amanhã, ninguém sabe. Então, uma dessas sepulturas pode ser minha ou pode ser sua. Estou falando isso pela fatalidade do homem, a fraqueza do homem. O homem morre, o homem não é imortal, ele morre, o homem baixa a sepultura. Então, uma dessas sepulturas que estão cavando aí hoje pode ser minha ou sua. Aí ele me escutou, continuei pregando o evangelho, o sol esquentou, fiquei sem vontade de atravessar a pista, que o sol já estava alto, e conversei com ele um bom tempo. Fui para minha casa. No outro dia, eu estava no segundo andar da minha residência e vi as pessoas correndo para a pista, que sempre quando acontece algum acidente de carro com veículo, com pessoas atropeladas, as pessoas começam a fluir ali para a pista. Eu vi o pessoal correndo, aí eu também desci e fui. Quando chegou ali, tinha uma multidão, eu espichei os olhos assim por cima do ombro das pessoas para ver o que estava acontecendo. Aí fiquei tomei conhecimento que era um jovem que tinha sido atropelado por um carro. E aí eu queria ver, espichei meus olhos assim por cima da multidão e vi o jovem espichado no chão. Ele ainda estava se debatendo em uma bicicleta. Nesse momento o Espírito Santo me tocou e disse assim, esse jovem é aquele que você pregou ontem para ele. Aí eu fiquei olhando e saí dali, compaixão daquele jovem, ele se debatendo, morrendo, né? Logo na frente tinha o carro, tinha sido uma senhora que tinha atropelado ele, o carro estava uns 50 metros na frente, e fui para casa meditando. Eu falei, meu Deus, esse jovem faleceu porque eu falei com ele que ele ia falecer, ou eu falei com ele que ele poderia, né, ser sepultado amanhã ou depois, porque o Senhor mandou. Aí cheguei à conclusão que as palavras de Deus não é em vão. Se Deus colocou no meu coração para falar com ele aquela palavra, que amanhã ou depois poderia ser o sepultamento dele ou meu, e aí foi o dele, então as palavras de Deus não voltam em vão. Então Deus queria realmente que eu pregasse para aquele jovem. E eu tenho certeza que quando ele sofreu aquele acidente, ele caiu ali no chão, ele não morreu de imediatamente. Eu tenho certeza que a palavra de Deus fez efeito. Eu tenho certeza que ele meditou em toda a palavra que saiu da minha boca pelo Senhor, que o Senhor me usou. E eu tenho certeza que surtiu efeito na vida dele. Entendeu? O suficiente para ele se converter ou não. Tenho certeza que o Senhor deu a chance àquele jovem. Então é isso, jovem. Jesus disse que se vós fosse do mundo, o mundo amava o que era seu. Como vós não sois do mundo, pelo contrário, do mundo eu tirei, por isso o mundo os odeia. Mas saiba que antes de vocês odiaram também a mim. Ser cristão não te rende muitos amigos. As pessoas não gostam de pessoa que não compartilha as coisas com o mundo, que não bebe, que não fuma, que não fazem as coisas que ele fazem. Mas Jesus disse que não se importássemos com isso, porque o mundo ia nos odiar. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como nós não somos do mundo, pelo contrário, do mundo Jesus tirou. Por isso, o mundo nos odeia. Mas saiba que antes de vocês odiaram também a mim.